Fala galera, começando aqui mais um episódio do Musicast. Eu sou o Daniel, o apresentador. E no programa Grupos Musicais de Sobral de hoje, nós estamos com mais um grupo sensacional que muitos de vocês já conhecem. Nós estamos aqui com a banda Trovador Eletrônico. Vamos conversar com Léo McLean, Kelvin Mota e Robson Lima, integrantes da banda. Vamos conhecer um pouco mais sobre a banda, seus projetos e suas experiências artísticas. É, e aí galera, muito obrigado desde já pela presença de vocês, por terem topado participar do nosso podcast. E aí, como é que estão as coisas? Tudo jóia? Muito bom, Daniel. Muito grato pelo convite, viu? A gente que agradece assim esse espaço. Eu estava pensando a respeito dessa coisa do podcast, dentro dessa perspectiva da democratização do acesso à informação mesmo, né? Que algum tempo atrás era o papel das rádios comunitárias e tudo, né? E aí foi barrado depois de um certo tempo, né? E aí eu acho que cumpre essa função da democratização do acesso às pessoas de maneira geral, não só acesso à informação, como a gente, por exemplo, aqui que está divulgando esse trabalho, divulgando as nossas espécimes vivas. Sou o Léo, muito grato pelo convite, pessoalmente também. Sou vocalista da banda. E aí nós estamos aqui com o Robson Lima, Constâncio e o Kelvin Mota. Quem vai falar primeiro aí? E aí galera, prazer estar aqui. Daniel, obrigado pelo convite. Professor Marcelo também. E os demais amigos aqui. Eu sou Kelvin Mota, guitarrista da banda. Tô muito feliz de estar aqui, de volta um lugar que foi uma casa durante muito tempo pra mim, né? Também que me trouxe de volta para o mundo artístico, assim, de certa forma. Pra ser músico. E também faz parte do contexto de criação da banda, né? Não deixa de ser um ponto fundamental aqui, a UFC. E a gente está aqui retornando para falar sobre a banda e que foi onde a gente começou, especialmente eu e o Robson, né? E muito feliz e vamos bater esse papo aí. Robson Lima, guitarrista da banda, um prazer estar conversando com vocês. E como disse o Kelvin, de retornar, né, à UFC, esse espaço que foi tão importante para a formação musical, e é importante, né, para a formação musical da região, daqui do Ceará, e também para a nossa formação, né, a formação da nossa banda. A UFC tem uma importância muito grande nesse contexto, né, prazerzão. Pessoal, a primeira pergunta. Vocês podem falar um pouco sobre a trajetória do grupo, quando e como surgiu? Vou passar a palavra aqui para o Robson, que é o mais antigo da banda, viu? O decano aí. Que eu cheguei depois, assim, por acaso, né? Porque não tinha mais ninguém. É verdade. Cara, assim, a banda surgiu justamente num contexto de estudantes da UFC, do curso de música. No ano de 2016, o disco Alucinação do Belchior estava fazendo 40 anos, não é isso? 40 anos. E aí um dos integrantes, o João Marcos, por telefone acaba me convidando para fazer parte, montar um grupo um grupo que tocasse na íntegra o disco, não é? E na ocasião a gente conversou e decidiu trazer pessoas do próprio curso de música, né? A gente falou com o Kevin, com o Fernando Madeira, à época o baterista, e o Anderson Freitas, tecladista, né? E aí a banda surgiu a partir desse encontro de estudantes do curso de música, que era algo que era bem interessante, à ocasião, porque estava rolando um movimento aqui em Sobral, que eu acho que a escola de música daqui da cidade, a UFC e o Quatro Portas, que era um espaço que estava surgindo, né? Tinha pouco tempo, acho que 2 anos. Pronto, há 1 ano, o Quatro Portas estava surgindo aqui na cidade, que é um espaço cultural onde se aborda várias linguagens, onde se tinha a ocasião, apresentações de teatro, enfim. E eu acho que o surgimento da Trovador Eletrônico, ele vem muito dessa possibilidade de você trabalhar
de ter um espaço para você trabalhar, você fazer apresentações fora dos poucos espaços que se tinha na cidade para apresentação musical, né? Então, assim, eu lembro que em 2015, um pouco antes do surgimento da banda, a banda surgiu em 29 de abril de 2016, mas meses antes havia um projeto do curso de psicologia, não é? Junto com o professor Aquiles, eles tinha um grupo de estudo que estudava, acho que é Pink Floyd e a psicanálise, né? E o grupo Avesso, que surgiu a partir desse grupo, já tinha se apresentado num Quatro Portas. E a Trovador Eletrônico, a gente não surgiu pensando nisso, mas e ter esse espaço da Quatro Portas possibilitou a gente pensar num espaço para tocar sem que a gente pagasse, né? E teve também uma possibilidade de músicos que estavam meio que fora, vamos dizer, meio que fora desse seleto grupo de músicos sobralenses, né, que se apresentavam normalmente, faziam apresentações, homenagens a músicos e tal. Esses estudantes da UFC, que eram totalmente desconhecidos, eu acho que eu e o Anderson talvez que fosse mais conhecido. O Kevin é de outra cidade, João também. O Fernando Madeira, apesar de Sobral, mas circulava já numa cena mais underground, né? E assim, eu conhecia a galera, né? Enfim, esses grandes músicos de Sobral, né? Mas a gente tinha pouca penetração nesses espaços para tocar com essa galera, enfim. E a UFC, junto com todo esse contexto, ele favorece o surgimento da banda como um espaço democrático, um espaço de formação musical. E a Trovador Eletrônica, ela é fruto de todo esse contexto, né, que eu acho fundamental a gente pontuar. Mas, assim, a banda surge em 29 de abril, faz 2 apresentações no Quatro Portas. Era para ser só essas 2 apresentações, dia 29 e 30 de abril. E, no entanto, a gente está aqui até hoje, né? Que bacana. E detalhe, a gente tentou já acabar a banda algumas vezes já. Mas sempre aparecem outras oportunidades, assim. E é esse contexto que o Robson está colocando, eu acho que é importante, porque naquele momento a gente estava passando por um momento bem peculiar da política nacional, né? Então toda essa dicotomia que a gente escuta, ouve falar hoje, presencia as pessoas, naquele momento era um nascedouro um pouco daquilo, né? E aí eu acho que recuperar essa memória do disco do Belchior, né, Alucinação, era uma forma de construir uma percepção necessária sobre o que estava acontecendo naquele momento, sabe? E foi muito bacana fazer esse show lá no Espaço Quatro Portas, na mesa, né? Eu digo que foi dia 22 de julho de 2015. 22 de julho de 2015, a inauguração do Quatro Portas na mesa. Eu digo porque eu estava lá, participei, foram 4 dias e tal. E esses espaços alternativos de cultura e de arte, né? Eles são importantes mesmo assim, não só para mostrar o que a cidade tem, né? Mas para discutir a respeito de arte, possibilitar um momento para que as pessoas conversem e sintam um pouco a arte viva ali, né? Não é só um livro que você pega e vai ler isolado, não é só uma música que você escuta no banho ou enquanto está fazendo as coisas de casa. Você está ali conversando com as pessoas, encontrando as pessoas, porque a arte é isso, né? É um grande motivo para o encontro, né? A arte é isso. Como vocês definem o estilo musical do grupo? Cara, boa pergunta. Não sei. Não, brincadeira. A gente tem um conceito sobre isso. A gente não desenvolveu ainda teoricamente, não publicamos nenhum artigo ainda sobre, mas a gente tem discutido sobre isso, porque nós tivemos muitas experiências, especificamente no contexto da música nordestina, né? Nós começamos tocando na íntegra o disco do Belchior, o Alucinação, e o Belchior já trazia algumas características que ele já trazia das vivências dele. E aí a gente se imergiu no folk, no rock, né? E depois de nós termos feito esse trabalho do Belchior, da Alucinação, a gente expandiu o nosso repertório de cover, né?
tocando outras músicas, né? Primeiro a gente foi tocar o que a gente considerava a música cearense na época, né? Também o pessoal do Ceará, clássico, e alguns outros artistas mais novos. Depois expandimos para Nordeste, isso num contexto geral. Então a nossa música, ela tem muito disso tudo de que a gente ouvia e trazia, mas num contexto assim geral, a gente entrou no consenso que a gente era uma banda de rock cearense, mas não era uma banda de rock e nem uma banda cearense que tocava rock, porque a gente tinha realmente ouvido Belchior, ouvido Ednardo, Fagner, né? Roger Rogério, que é também um roqueiro clássico, né? O Belchior é um cara do folk, Fagner é um cara da canção, e o Ednardo é o cara que traz os elementos da música cearense, como o maracatu cearense. E nesse bolo inteiro aí, a gente começou a refletir sobre, sabe? Que talvez a música cearense tinha uma característica não só que o pessoal do Ceará trazia da imigração, ou das músicas de protesto, mas também tinha uma coisa ali no estilo que a gente conseguia talvez identificar. E a gente se batizou que a gente era uma banda de rock cearense, como se o rock cearense fosse um subgênero do gênero rock. E a gente trouxe isso inclusive para o conceito das nossas músicas, né? Quando a gente ia compor, quando a gente ia produzir. Aí, assim, eu lembro que na minha geração, assim, mais jovem, quando eu era mais jovem, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, o Fagner, a minha geração, naquele momento, entendia o Fagner como uma canção cafona. Tinha essa compreensão do Fagner como alguém que tocava uma música cafona, brega, não sei o quê. E aí esse processo de escutar o Belchior, né? Esse processo, quando a gente disse assim, volta Belchior, lembra desse movimento, volta Belchior? A gente observou que, na verdade, assim, não era só o Belchior que estava voltando, mas a nossa percepção sobre a música cearense estava voltando também, assim. Nós passamos a ouvir com outros ouvidos o que essa galera estava tocando. Nós passamos a entender com outros paradigmas, com outras epistemologias, o que eles diziam, né? Então essa percepção que o Kelvin está colocando, né? Que é justamente isso, a gente percebeu no estilo da música um determinado padrão que possibilitou que a gente conhece, né? Conhece não, que esse termo deve existir, mas a gente perceber, trazer esse termo para a música da gente, que era uma banda de rock cearense e não uma banda cearense de rock. É o que eu tô lembrando que quando a gente foi fazer o show em agosto de 2016, a gente já tava tocando no Belchior e tal, e a gente lançou um edital, foi lançado um edital aqui em Sobral para ocupação do teatro, né? E a gente fez o Outro Cearense, um show novo, né? E aí, o que a gente vai tocar? Vamos tocar Fag, vamos tocar Ednardo e vamos tocar Belchior, continuar com Belchior. Aí o Léo, cara, a época, né? Cara, Fagner é música de churrascaria. Isso. Mas mas eu entendo muito. Mas eu entendo essa forma de percepção do, né? Porque assim, eu acho que não, com certeza, com certeza. Tanto que Ednardo era um cara que eu escutava menos dos cearenses, né? Eu achava, sem ouvi-lo, achava ele de uma musicalidade de mau gosto. Quebrei a cara quando fui ouvir a obra do cara, do Ednardo. É uma obra fantástica, né? E mais psicodélico, um cara muito mais desconstruído para a música. Isso. E aí, mas faz parte dessa desconstrução, né, auditiva que a gente teve que passar e tal para ouvir esses caras, né? Para ouvir Belchior com mais atenção, para ouvir Ednardo com mais atenção, Fagner com mais atenção, Fausto Nilo, Roger Rogério, Dudé Casado, são figuras que a gente já tocou, né? Artistas que a gente já tocou. Sobre a cena local cearense, é possível traçar um paralelo entre a cena local de hoje e a da época do Belchior? Eu acho que é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco, né? Esse movimento Volta Belchior voltou os nossos ouvidos para a música produzida hoje, né? E naquele momento, acho que o paralelo
a gente pode traçar muitos paralelos aí, né? Muitos, assim, infinitos até. Porque hoje, por exemplo, embora a gente não precise mais ir para o Rio, para São Paulo, para, vamos dizer assim, fazer sucesso, vamos dizer assim, né? Porque você tem exemplos de pessoas que conseguem alcançar um certo público sem sair do lugar, né? Principalmente agora com essa coisa dos streamings e tal. Mas ainda é um polo irradiador lá, né? Lá ainda é um polo muito irradiador. E eu acho que nós precisamos, inclusive, um parêntese dentro dessa discussão, entender o que é cultura, o que é arte, sabe? Porque, por exemplo, quando os de direita dizem que não precisam de artista, precisa de encanador, precisa de pedreiro, mas não precisa de artista, é interessante a gente examinar isso. Porque, por exemplo, ele diz isso e desliga e à noite vai assistir a novela. São atores, são diretores, tem dramaturgia. Ele desliga isso e vai cozinhar ouvindo música, né? Ele desliga isso, ele desliga e marca um cinema no final de semana. Então, como assim não precisa de arte? Eu acho que a pandemia, inclusive, mostrou pra gente o quanto a gente precisa de arte. Então, essa compreensão é uma compreensão que ainda não se consolidou, né? Por isso que, por exemplo, a gente precisa de uma grande máquina de propaganda que está concentrada onde os grandes meios de comunicação estão hoje em dia, que é no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, de fato, a gente, embora nós não seja mais um caso de vida ou morte, se você não for para lá, você não vai conseguir, mas ainda é assim. Então, acho que o primeiro paralelo é esse, assim, né? Entender esse movimento de ida e volta. O segundo tem a ver com o que se produz aqui. Eu acho que quando o Kelvin colocou agora há pouco, de como elementos externos, chegando onde nós estamos, eram repelidos, né? Porque eram entendidos, tinha uma conotação política, tinha uma conotação, né, imperialista em cima disso, mas na sequência você vê a guitarra elétrica, por exemplo, se incorporando na música, se incorporando naquilo que era tradicional. Você tem um movimento que é natural da vida, né? As pessoas se casam, têm filhos, e os filhos são a junção do casal, né? E assim como aquilo que se produz é a junção daquilo que se vive, como o Kevin está colocando, né? E aí, hoje a gente tem muita gente tocando, né? Se você fizer uma chamada só para levantar o braço, assim, de quantas pessoas estão tocando aqui, só em Sobral, é muita gente. E bandas, inclusive, né? E aí, eu acho que, por exemplo, pensar no pessoal do Ceará como um conceito, né? Na verdade, não foi nem um conceito, foi um disco que depois se tornou uma coisa conceitual. Mas inicialmente era um disco, né? E existe, outro dia a gente estava inclusive discutindo a respeito disso, assim, nas redes, se existia um novo pessoal do Ceará, né? O que é um novo pessoal do Ceará? Assim, você pode entender isso no sentido porque quer se igualar àquele pessoal, né? Não tem como, porque são contextos sociais diferentes, históricos diferentes, né? Mas em termos de grupos, o pessoal do Ceará é todo mundo. Nós somos o pessoal do Ceará, todo mundo é o pessoal do Ceará, sabe? Porque afinal de contas nós somos cearenses. E pensando nisso, eu acho que, por exemplo, a marca que se coloca a forma de falar cearense, né? Eu acho que, por exemplo, o Fagner já imprimiu muito isso, as expressões, né, dos verbetes cearenses, a forma de falar. Mais recentemente, o Cidadão Estigado com o Fernando Catatal, ele faz muito isso, né? Tem do Dé Casado também, que ela é de Juazeiro, Abdoral Jamacaru, o Matheus Fazendo Rock, que é um projeto maravilhoso, mais do que ele disse que é mais do que um projeto, né? E de fato é um cara da periferia de Fortaleza também. E outros nomes, né? Assim, eu acho que se demarca, embora ainda muita gente precisa sair do Nordeste, do Ceará especialmente, para ir para São Paulo, para tentar uma carreira artística, não é?
Infelizmente isso ainda acontece. Mas essa galera que vai para lá, inclusive o Jonathan Doll, né? Que imprime em São Paulo um modo de falar cearense, uma linguagem mais cearense na forma de apresentar música, né? Eu acho isso fantástico e importantíssimo, né? Tendo em vista que a gente sofre, o nordestino quando vai ao sul sofre todo esse preconceito, né? E eles trazem justamente a gente faz música assim, e é assim, é desse jeito, então tem que ser desse jeito, do jeito cearense de ser. Eu acho isso fundamental para demarcar isso que você fala, você pergunta pra gente, né, sobre esse estilo, sobre esse tempo de Belchior e os de hoje, né? Eu acho que tem uma geração bem interessante, bem engajada nessa afirmação de ser cearense e de trazer uma arte cearense de fato. Pessoal, onde as pessoas podem encontrar e escutar o som de vocês? Trovador Eletrônico hoje está nos streams mais conhecidos de música, né? Trovador Eletrônico com o EP Trovador Eletrônico, né? Que é o álbum preto, que e não é uma referência ao White Album, né? Álbum preto Trovador Eletrônico, um EP com 4 músicas e uma resta, é isso, né? Que a gente colocou lá nossas músicas do Léo, comigo, músicas minhas. E tem uma resta do... É um poema de um poeta do século XIX cearense, chama José Albano. Mas não é o fotógrafo, é o poeta mesmo. Então é um EP bem cearense mesmo. No conceito, no estilo que a gente idealiza. Mas também tem no YouTube, né? No YouTube tem muitos vídeos nossos. Os áudios também são possíveis ouvir no YouTube. Rádio Musicast. E no processo de gravação do EP, a gente tava dizendo, cara, vamos botar mais uma música, né, no EP, porque, tipo, tá pouco e tal. Aí a gente, mas qual música? A gente não tinha música, a gente tava falando de amor, né, do rock cearense, a gente tava falando de amor, de rock. Eram canções, né, de fato, tinha letras, tinha poesia, era muito característico da gente, a poesia, o Léo é poeta. E nos nossos shows sempre eram músicas e poesia. Até hoje, nossos shows são assim. E aí a gente ficou, porra, vamos fazer o quê, né? Aí a gente, não, tem uma música instrumental, né, do meu projeto, que chama Orquestra Aleatória. Eu tenho uma música instrumental, se tipo, quiser botar uma letra. Aí, vamos botar uma letra na hora, né? Gravando lá na imersão do estúdio. A gente tenta colocar a letra, o Léo ainda tentou viajar lá nas letras. Aí um dos nossos produtores, que a gente teve 2 produtores assim, que foram cruciais no disco, né? Que cabe a menção aqui, inclusive por tudo que a gente já falou de música cearense, que o primeiro é o Fernando Catatal, que é guitarrista e cantor da banda Cidadão Instigado, que talvez dessa nova música cearense, sei lá se existe pessoal do Ceará novo ou não, eles talvez sejam protagonistas maiores assim, né? E a gente teve a honra de ter a participação dele, produzindo a gente artisticamente nesse disco. E o Carlos Gadelha, que também produziu a gente artisticamente e trabalhou na pós-produção, mixando. Que também é um nome da música cearense, né? Tocou com o Jardim das Horas, trabalho mais conhecido. Hoje ele mora em São Paulo, né? Faz um trabalho com a galera lá. Soledade e tal. E aí o Carlos Gadelha chegou pra gente, viu nossa luta lá, tentando colocar uma letra nessa música. Aí ele chegou assim, disse, cara, não bota a letra aí não. Deixa assim mesmo, do jeito que tá. E aí, depois dessa decisão, não, então não vai ter letra, vai ser uma música instrumental no disco, né? Aí o Fernando Catatal veio, então vamos gravar ela, toca ela aí, vamos trabalhar em cima disso que tem. E aí ela ficou
Ficou no EP, é a música instrumental que a gente tem. Mas, mesmo assim, ela não deixa de ter um trecho recitado, que é de autoria do Léo, que o próprio Fernando Catatal recitou no meio da música, né? Mas ela tem essa característica ela tem muito do que é a música cearense também, mas ela também bebe de muitas fontes da música instrumental brasileira, propriamente dita. Que eu gosto muito de música instrumental e tive muito contato na minha formação musical, mas a música instrumental brasileira, pra mim, ela tem um diferencial, sabe? Nessa orquestra aleatória, ela é muito inspirada em bandas como Bexiga 70, talvez seja uma referência maior. O próprio Fernando Catatal, que tem o trabalho em Cidadão Instigado, mas ele tem um trabalho solo de guitarra instrumental. Black Hill, Nômade Orquestra. Então tem muito essa característica, né? É isso aí. É porque tem um detalhe dessa música que eu acho bacana, que o Kelvin sempre conta, mas às vezes quando tá em público ele fica com vergonha de contar. Que é aquele detalhe lá do trechinho, né? Que lembra um pouco a música. É um gifzinho que tem, um riffzinho que tem, meio lembrando música japonesa e tal. Tá, sim. Conta aí. Cara, é viagem, mas é porque na hora da produção ele tem ele não tinha na música esse riff, mas depois toca o tema, tem uma parte que é recitado lá, a poesia. E aí o Fernando, na época, ele chegou e disse assim: cara, eu queria um som assim como se fosse um vidro quebrando, sabe? Assim, pô, vidro quebrando, velho, como é isso? Né? E é um riff como se fosse de pentatônicas, quintas sobrepostas, né? E aí fica parecendo realmente uma música japonesa, não, cara, oriental, né? E ele é um riff assim, mas ele especificou, pô, eu quero assim como se fosse um vidro quebrando, sabe? Assim, e a gente, pô, como é que será que é esse som, né? O Anderson também ficou lá no sintetizador, que som é esse e tal? Até ele fica de joelhos e diz assim, cara, eu quero isso, ó. Aí ele ficou, tocava ele... Eu disse, caralho, mas aí quando a gente foi ouvir na gravação, ficou massa. O vidro quebrando mesmo. E essa música é uma música bem dançante, né? E é engraçado, assim, que às vezes quando alguém marca a gente, né? Porque tá ouvindo a música... Tá ouvindo o disco, aí a música que tá marcada é justamente a orquestra aleatória. Muito interessante esse movimento, assim. passou galopando por mim e eu nem vi. Distraído que eu estava, dançando sob os
Pois é, aí essa outra música é um blues, né? E ela também foi modificada. O Fernando mudou um pouco assim o andamento dela, porque ela era mais rápida, inclusive, mas ele queria um slow blues, assim, bem arrastado, né? E aí ficou muito bacana, assim. É uma música minha e do Alex Viana, de um grupo que a gente tinha há muito tempo atrás, de que fazia chamado Dissidentes. Esse nome nunca foi muito aceito, assim, acho que o grupo se desfez quando a gente acabou trazendo esse nome, Dissidentes. Mas fazia parte. Eram dissidentes do grupo dissidente. Pois é. É extrema dissidência. Aí tinha o Alex Viana, tinha o Jander Alcântara, tinha o Rai Peixoto, tinha a Simone Passos e tal. O Messias, Manuel Messias também. E aí, essa música, ela sempre chamou Retrato 3x4. Antes, inclusive, de eu conhecer fotografia 3x4 do Belchior, né? Eu acho que hoje as pessoas fazem uma certa relação, mas assim, inevitavelmente, né? Claro. Mas não existia. E era um poema que o Alex musicou. Ela é uma música que fala sobre o tempo, né? De como nós nos desfazemos naquilo que a gente faz e como a gente está presente também nessas coisas. Porque às vezes essa percepção do se desfazer nas coisas aparece no primeiro momento negativamente, né? Mas não, assim, quando você cria uma música, você está lá. Né? A sua memória continua lá, você continua vivo lá, né? Quando você escreve um poema, quando você, enfim, faz uma peça e fica na memória das pessoas, você continua vivo lá. E aí a música fala um pouco sobre isso. Sobre essa permanência, sobre essa nossa permanência nas coisas, embora a sensação seja de que a gente está envelhecendo, se desgastando, né? Se perdendo, mas na verdade a gente está se achando. Tem só um detalhe interessante nessa música, até por isso que a gente escolheu ela para falar aqui, que, né, como vocês ouviram aí, né, no final dela tem é um incidental? Chama incidental? Um incidental que ele é de uma música do Belchior. Que foi uma brincadeira, na verdade, que o Anderson, o tecladista da época, fez, né? Que é da música Tudo Outra Vez. E eu acho que ela não tem muito nada a ver com essa música não, né? Mas ele tava fazendo uns timbres no órgão, porque é um blues e tal. E aí no final tem esse trecho aí que é como se fosse... Inclusive eu já ouvi comentários, não sei se foi do próprio Alex, ele dizendo, cara, eu pensei que era uma música dos Beatles. Disse, não, cara, é do Belchior. Porque, sei lá, o gato toca um blues, ninguém vai pensar que, sei lá, B.B. King. Não, é do Belchior, e foi uma brincadeira que surgiu e ficou. Os dias nos devoram, nos diluímos em minutos. A cada respiração se esvai um pouco de tu e de mim. A cada pancada no peito, farelos de muro nos despencam em lágrimas e suor, a água que fomos, enfim. Cada sonho noturno que esquecemos quando o dia vem. Em cada verso, o que pensamos se evapora também. A luz congelada nos retratos 3x4, que eu não tenho nenhum direito de sorrir. Os dias nos devoram, nos
cada respiração se esvai um pouco de dor de mim. A cada pancada no peito, farelos de um muro nos despencam. Lágrimas e suor, a água que fomos, enfim. Em cada sonho noturno que esquecemos quando o dia vem. Cada verso que pensamos se evapora também. A luz congelada nos retratos 3x4 que eu não tenho nenhum direito de sorrir. No espelho em cacos, a imagem quebrada de mim. Minha alma era longe, hoje nem tem pra onde ir. Em cada sonho noturno que esquecemos quando o dia vem. Em cada verso o que pensamos. A luz congelada nos retratos 3x4 que eu não tenho nenhum direito de sorrir. No espelho em cacos, a imagem quebrada de mim. Minha alma era longe, hoje nem tô aqui. Que massa, que papo legal. Cara, muito obrigado por participarem do Musicast. E fique à vontade para deixar algumas palavras finais. Bom, eu queria agradecer ao convite, né? E é sempre bom, mais uma vez, voltar à UFC para bater um papo sobre música, para bater um papo sobre o que está acontecendo aqui, né, na cena local. E poder trocar essa ideia, e é sempre enriquecedor, né? Eu quero agradecer especialmente ao convite, à coordenação do curso de música, a todos da equipe técnica do Musicast, e estamos à disposição. Inclusive, fique atento à nossa agenda, né? Em junho tem show da Trovador Eletrônico. É verdade, assim. Muito grato, Daniel. Como é o teu nome, cara?
Muito grato, Daniel. Muito grato, Matheus. Como é o teu nome? Antônio? Tony. Muito grato, Tony. Muito grato, Daniel. Muito grato, Matheus, pelo convite. Muito grato ao professor Marcelo, né? Inclusive tem uma coisa interessante, assim, no começo da banda. Eu não sei porquê, mas eu só chamava o Fernando Madeira de Marcelo. Lembra disso? É. Então, muito grato pelo convite, assim, muito bom estar aqui conversando sobre música, sobre arte, com vocês, com o pessoal da banda, conversando sobre a banda também. E estamos aqui para o que precisar. Dia 11 tem show de um projeto, inclusive a gente acabou não falando sobre esse projeto, que é o projeto Trovador Romântico, que é perto ali do Dia dos Namorados e tal, então tem uma pegada ali mais aconchegante, vamos dizer assim. Galera, muito obrigado aí, galera do Musicast, professor Marcelo Matheus que fez o convite. É um prazer para mim, principalmente porque sou formado aqui na instituição e voltei a minha carreira musical aqui. E muito grato. Também queria só falar um pouco que a partir do Trovador Eletrônico também, a Trovador Eletrônico impulsionou muitas coisas, né? E inclusive o meu trabalho autoral, que chama Orquestra Aleatória, que tá no disco, mas ele virou um EP também. Aí lá com as minhas músicas, que já era um projeto antigo, e a Trovador deu esse start com a Orquestra Aleatória lançada. Tem a Orquestra Aleatória 1 e a Orquestra Aleatória 2. Aí pra vocês entenderem o que é a Orquestra Aleatória, é só ouvindo lá pra saber como é. Mas tem muito do que foi o Trovador, muitas das experiências do que a gente ouvia. Muito grato pelo convite. Eu não sei quando é que o podcast vai às redes sociais e aos streaming, mas ficou o convite aí da agenda do dia 11, mas se o podcast for dia 12, por exemplo... Atenção, vocês estão ouvindo esse podcast em 2025. Eu queria avisar que esse show já passou, então... Mas é isso aí, valeu galera, obrigado. Tamo junto. Pra quem não viu, a gente já fez um episódio com o Kelvin antes, então escutem lá. Atenção, vocês que ouviram esse episódio, se manifestem. Me marquem aí nas redes sociais. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail podcastmusica@sobral.fc.br, que estarão na descrição desse episódio. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Equipe responsável pelo Musicast. Roteiro e apresentação, Daniel Silva. Edição, Matheus Elildo e Douglas Lopes. Trilha sonora, Caio Viana e Rodrigo Gadelha. Social media, Fran Nascimento e Carla Viana. E coordenação geral, Marcelo Matheus.